Era uma manhã ensolarada em São Paulo, e Eliane observava a cidade pela janela de seu apartamento. 4 anos haviam se passado desde que perdeu o marido, e embora tivesse apenas 38 anos, sentia-se mais velha do que realmente era. Seus dias se arrastavam entre a rotina de preparar o café da manhã, limpar a casa e assistir televisão. A solidão era uma companhia constante, e os vizinhos a olhavam com uma mistura de pena e curiosidade, como se ela não fosse mais uma mulher, mas apenas uma sombra do que um dia foi. No entanto, quando se olhava no espelho, Eliane via uma mulher ainda jovem e bonita. Seus longos cabelos negros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que desafiava o tempo. Ela ainda se sentia atraente, mesmo que a vida a tivesse tratado de forma tão dura. Certa tarde, ao voltar do mercado, encontrou-se com o filho do seu vizinho, Rafael. Ele tinha 24 anos, acabara de se formar na faculdade e era um rapaz alto e atraente, com um sorriso encantador. "Oi, Eliane", disse ele, acenando com a mão. "Oi, Rafael", respondeu ela, tentando esconder a surpresa de vê-lo. "Precisa de ajuda com as compras? Se não for incomodar, eu aceito", ele respondeu, olhando para as sacolas que carregava. Juntos, subiram as escadas até o apartamento dela. Quando chegaram à porta, Eliane hesitou um momento antes de convidá-lo. "Entre, vou preparar algo para você. Não quero te incomodar", ele começou, mas ela insistiu. "De jeito nenhum. Venha, por favor." Rafael entrou, um pouco tímido, mas logo se sentou no sofá da sala. Eliane foi até a cozinha e, ao abrir a geladeira, viu 1 litro de leite fresco. Uma ideia lhe ocorreu. "Rafael", chamou ela. "Você gostaria de um pouco de leite?" "Claro", ele respondeu com um sorriso. Ela aqueceu o leite e preparou alguns biscoitos que tinha guardados. Quando voltou para a sala, encontrou Rafael relaxado no sofá, parecendo à vontade. "Aqui está", disse ela, colocando a xícara na mesa. "Espero que goste." "Obrigado", ele disse, pegando a xícara. "Parece delicioso." Enquanto ele tomava o leite, Eliane não conseguia deixar de admirá-lo. Ele era realmente bonito, com ombros largos e um rosto bem definido. "Eliane, você é muito bonita", disse Rafael de repente, fazendo-a ficar surpresa. "O quê?" ela perguntou, sem saber como reagir. "Desculpe, não quero ser inconveniente, mas é verdade. Você é realmente muito bonita", ele repetiu com um olhar sincero. Eliane sentiu seu rosto esquentar. "Obrigada. Você também é muito atraente", respondeu ela, tentando manter a compostura. Os olhos de Rafael brilharam com a resposta dela. "Você acha mesmo?" perguntou, um sorriso se formando em seu rosto. "Sim, eu acho", confirmou ela, sentindo uma conexão estranha e elétrica entre eles. Ele colocou a xícara na mesa, e a proximidade deles parecia aumentar. O perfume dele preenchia o ar, e Eliane sentiu seu coração acelerar. "Eliane", começou Rafael, mas a conversa foi interrompida por um barulho vindo do corredor. Ambos se entreolharam, e a tensão no ar era palpável. Eliane se perguntou se aquele momento poderia significar algo mais. Eliane estava sentada no sofá, observando Rafael, que parecia tão à vontade. A luz suave da tarde entrava pela janela, criando um ambiente acolhedor. Ela não conseguia parar de pensar na conversa que tinham tido momentos antes, quando ele a elogiou de maneira tão sincera. O coração dela acelerava só de lembrar. "Você sabe", Eliane, começou Rafael, quebrando o silêncio, "é triste ver você sozinha em casa." Ela olhou para ele, surpresa com a sinceridade. "Eu já me acostumei", respondeu, tentando manter a leveza na conversa. "Mas você é tão jovem. Nessa idade, não deveria estar sozinha", disse ele, e essas palavras aqueceram o coração dela. Eliane não sabia como responder. Um misto de confusão e emoção a invadiu. Ele segurou a mão dela, e a temperatura da pele dele era reconfortante. "Rafael", ela disse hesitante. "O que você quer dizer com isso?" Ele a olhou nos olhos, e o silêncio entre eles parecia carregar uma tensão palpável. "Eu vejo você todos os dias pela janela", continuou Rafael. "Sempre sozinha, sempre triste." "Eu também te vejo", Eliane admitiu, sentindo-se um pouco mais à vontade. "Você sempre parece tão bonito quando sai para trabalhar." Rafael sorriu,
e o brilho nos olhos dele fez Eliane sentir um frio na barriga. Você realmente acha isso? Perguntou ele com um sorriso que iluminava seu rosto. As mãos deles ainda estavam entrelaçadas, e Eliane não teve coragem de soltá-las. A proximidade deles parecia aumentar, e o perfume dele preenchia o ar, fazendo o coração dela acelerar ainda mais. Posso te fazer uma pergunta? Disse Rafael, quebrando o silêncio. Claro, respondeu ela, ainda um pouco atordoada. Por que você acha que eu gosto de passar tempo com você? Eliane hesitou. Você é um homem jovem. Por que está interessado em mim? Porque eu realmente gosto de você, Rafael disse, olhando-a com sinceridade. Mas eu sou mais velha, ela respondeu, um pouco insegura. Temos uma diferença de idade. Não me importo com isso, ele disse, com firmeza. Você é uma mulher linda e atraente. As palavras dele a deixaram sem palavras. Rafael, isso não é certo, ela disse, tentando manter a razão. Por que não? Ele perguntou, um pouco confuso. Porque você é muito jovem, Eliane insistiu. Eu sou uma mulher divorciada. E isso importa? Ele questionou. Existem garotas da sua idade por aí. Mas eu não estou interessada nelas, disse Rafael, olhando-a intensamente. Eu quero você. O coração de Eliane parou por um momento. Rafael, ela disse, sentindo a proximidade dele aumentar. Ele se inclinou mais perto, e ela podia sentir a respiração dele. Eliane, ele disse, usando seu nome pela primeira vez de uma forma tão íntima. Sim, ela respondeu, quase em um sussurro. Você é muito linda, ele disse, tocando suavemente o rosto dela. As mãos dele eram macias, e Eliane sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Você também é muito atraente, ela respondeu, olhando nos olhos dele. O tempo parecia ter parado enquanto eles se encaravam. Então, lentamente, os lábios de Rafael se aproximaram dos dela. O primeiro beijo foi suave, como uma brisa leve. Era a primeira vez em 4 anos que um homem a beijava, e a sensação a fez tremer. Eles se beijaram mais com paixão e desejo. Aquele beijo mudou tudo entre eles. A partir daquele dia, Rafael começou a visitar Eliane todos os dias, sempre trazendo 1 litro de leite fresco. A conexão entre eles crescia a cada encontro, e a vida dela, que antes parecia tão solitária, agora estava cheia de novas possibilidades. Eliane abriu a porta e, ao ver Rafael, um sorriso iluminou seu rosto. Ele a envolveu em um abraço apertado, como se não a visse há meses. Senti sua falta, disse ele com um brilho nos olhos. Eu também senti, respondeu Eliane, enquanto seus braços se fechavam em torno dele, absorvendo a presença jovem e vibrante que a fazia sentir-se viva novamente. Os dois se afastaram um pouco, mas a proximidade era palpável. Rafael olhou nos olhos dela e com um sorriso travesso disse, você está linda. E você também, Eliane respondeu, sentindo um calor subir pelo rosto. Era a primeira vez que alguém a elogiava assim em tanto tempo, e as palavras dele a deixaram radiante. Sentaram-se no sofá da sala, a distância entre eles quase inexistente. Rafael inclinou-se um pouco mais perto, e Eliane podia sentir o perfume dele, uma mistura de frescor e algo que a fazia querer estar ainda mais próxima. Você é incrível, disse Rafael com sinceridade. Tudo em você é incrível. Eliane não sabia como responder. As palavras dele a deixavam emocionada, como se estivesse redescobrindo algo que pensava ter perdido para sempre. Você me faz sentir jovem novamente, disse ela, um pouco hesitante, mas decidida a ser honesta. Eu quero você, Rafael declarou com um olhar intenso. Quero você de todas as maneiras. O coração de Eliane disparou. Ela nunca imaginou que um jovem como Rafael pudesse sentir algo assim por ela. Rafael, ela começou, mas ele a interrompeu. Eliane, disse ele, usando seu nome de uma forma que a fez sentir-se especial. Sim? Perguntou ela, quase em um sussurro. Você é maravilhosa, ele disse, tocando suavemente seu rosto. O toque leve de seus dedos fez com que um arrepio percorresse seu corpo. Você também é muito atraente, respondeu Eliane, olhando nos olhos dele, sentindo a conexão crescer entre eles. O tempo parecia ter parado enquanto se encaravam. Então, lentamente, os lábios de Rafael se aproximaram dos dela. O primeiro beijo foi suave, como uma brisa leve, e Eliane sentiu um misto de surpresa e alegria.
Era a primeira vez em 4 anos que um homem a beijava, e a sensação a fez tremer. Eles se beijaram mais, com uma paixão crescente que parecia transformar o ambiente ao redor. Aquele beijo mudou tudo entre eles. A partir daquele dia, Rafael começou a visitar Eliane todos os dias, sempre trazendo 1 litro de leite fresco, como se fosse um ritual. A conexão entre eles crescia a cada encontro, e a vida dela, que antes parecia tão solitária, agora estava cheia de novas possibilidades. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram mais frequentes. Rafael chegava sempre com um sorriso no rosto e uma energia contagiante. Eliane o esperava ansiosamente, contando os minutos até que ele aparecesse na porta. "Oi, linda!" ele dizia ao entrar, e a saudade que sentia se dissipava instantaneamente. "Oi, Rafael!" ela respondia, e logo estavam se abraçando novamente, como se o mundo lá fora não existisse. "O que você fez hoje?" ele perguntava, enquanto se acomodavam no sofá. "Ah, nada demais. Apenas trabalhei e esperei por você", Eliane dizia com um sorriso tímido. "Você é a melhor parte do meu dia", Rafael confessava, olhando-a nos olhos. A cada encontro, Eliane se sentia mais viva. Rafael a fazia rir, e as conversas fluíam naturalmente, como se fossem amigos de longa data. Ele a elogiava constantemente, e Eliane se sentia mais confiante a cada palavra. "Você é tão bonita, Eliane. Seu estilo, seu jeito de ser. Tudo em você é especial", ele dizia, e ela não conseguia conter o sorriso. "Obrigada, Rafael. Você também é incrível", ela respondia, sentindo-se rejuvenescida pela atenção dele. Às vezes, quando estavam juntos, Eliane se pegava pensando em como a vida dela havia mudado. A solidão que a acompanhava por tanto tempo agora parecia uma lembrança distante. Rafael trouxe luz e alegria para seus dias, e ela não queria que isso acabasse. "Você não se importa de eu ser mais velha, né?" Eliane perguntou um dia, um pouco insegura. "Não, de jeito nenhum", Rafael respondeu rapidamente. "Idade não importa para mim. O que importa é como você me faz sentir." Eliane sorriu, aliviada. A conexão entre eles era forte, e ela não queria que nada a atrapalhasse. Mas ao mesmo tempo, uma pequena voz em sua cabeça alertava sobre os riscos. "E se alguém descobrir?" ela questionou, um pouco preocupada. "Deixe que descubram", Rafael disse, com uma confiança que a surpreendeu. "O que importa é que eu gosto de você." "Eu também gosto de você, Rafael", ela respondeu, e a sinceridade em suas palavras fez com que ele sorrisse ainda mais. A relação deles começou a se aprofundar. Não eram apenas beijos, eles estavam se conhecendo em um nível mais íntimo. Rafael era apaixonado, e Eliane se sentia cada vez mais atraída por ele. "Você me faz tão feliz", disse ela em um momento, enquanto ele a olhava com admiração. "E você me faz sentir vivo", ele respondeu, segurando a mão dela. Os encontros se tornaram mais frequentes, e Eliane começou a se perguntar como poderia manter isso em segredo. "O que você diz para sua mãe quando sai?" ela perguntou, curiosa. "Digo que vou encontrar amigos", Rafael respondeu com um sorriso travesso. "E se ela perguntar mais?" Eliane insistiu. "Não se preocupe com isso. O que importa é nós dois", ele disse com um olhar sério. Mas Eliane não conseguia ignorar a preocupação. "E se alguém nos ver?" ela questionou, um pouco receosa. "Deixe que vejam", Rafael disse despreocupado. "Eu não me importo. O que importa é que eu te amo." "Você me ama?" perguntou Eliane, surpresa. "Sim, eu te amo", Rafael confirmou, olhando-a nos olhos. Eliane sentiu seu coração disparar. Era a primeira vez que alguém dizia isso para ela em anos. "Mas você é tão jovem", ela disse, hesitante. "Idade não importa", Rafael insistiu com um sorriso confiante. "O que importa é o que sentimos um pelo outro." E assim a relação deles continuou a se aprofundar, com cada encontro trazendo novas emoções e descobertas. Eliane se sentia viva novamente, e Rafael era a razão disso. A relação entre Eliane e Rafael estava se intensificando a cada encontro. Eles não se contentavam mais com simples beijos, estavam se conhecendo de uma maneira mais profunda, explorando sentimentos que ambos acreditavam ter guardado por muito tempo. "Você me faz tão feliz", Eliane disse certa vez, enquanto Rafael a olhava com um brilho nos olhos.
E você me faz sentir vivo, ele respondeu, segurando a mão dela com ternura. Os encontros tornaram-se mais frequentes, e Eliane começou a se questionar sobre como manter aquele amor em segredo. Um dia, enquanto caminhavam pela orla de Ipanema, ela perguntou: "O que você diz para sua mãe quando sai?" "Digo que vou encontrar amigos", Rafael respondeu, com um sorriso travesso que iluminou seu rosto. "E se ela perguntar mais?" Insistiu Eliane, um pouco apreensiva. "Não se preocupe com isso. O que importa é nós dois", ele disse, com um olhar sério que a fez sentir um frio na barriga. Mas a preocupação de Eliane não desaparecia facilmente. "E se alguém nos ver?" questionou, olhando ao redor como se esperasse que alguém os visse. As palavras dele a deixaram sem palavras. O coração de Eliane disparou. "Você me ama?" perguntou surpresa e um pouco insegura. "Sim, eu te amo", Rafael confirmou, olhando-a nos olhos com sinceridade. Eliane sentiu uma onda de emoções. Era a primeira vez que alguém dizia isso para ela em anos. A relação deles continuou a se aprofundar, com cada encontro trazendo novas emoções e descobertas. Eliane se sentia viva novamente, e Rafael era a razão disso. Certa noite, enquanto caminhavam pela praia, Rafael parou e olhou para Eliane com seriedade. "Eliane, eu quero que todos saibam que estamos juntos. Não quero mais esconder isso." Ela ficou surpresa. "Como assim?" perguntou, um pouco assustada. "E se as pessoas falarem?" "Deixe que falem. Eu quero que você seja minha namorada abertamente." "Isso é arriscado, você sabe", disse Eliane, tentando ponderar a situação. "As pessoas podem não entender." "Você está com medo?" Rafael perguntou, e ela percebeu que ele tinha razão. Havia um medo dentro dela, um receio do que os outros poderiam pensar. "É por causa da diferença de idade", ela admitiu. "Você tem um futuro pela frente. Estar comigo pode te atrasar." "Isso é bobagem", Rafael respondeu com um olhar determinado. "Você é meu futuro." "Rafael, por favor", Eliane pediu, tentando ser racional. "Pense bem. Confie em mim", ele disse, segurando seu rosto com as mãos. "Vamos ser felizes juntos." Ela suspirou, sentindo a pressão de sua decisão. "Tudo bem, vamos ser namorados", disse finalmente, e um sorriso iluminou o rosto de Rafael. A partir daquele momento, não havia mais segredos entre eles. Rafael começou a ir à casa de Eliane abertamente. "Oi, Eliane", ele dizia ao entrar, agora sem o senhorita que costumava usar. As pessoas do bairro começaram a notar. "Você viu? O Rafael está sempre na casa da Eliane", comentavam entre si. Eliane não se importava. Estava feliz, e isso era tudo que importava. Um dia, enquanto estavam em casa, a mãe de Rafael, Dona Ana, bateu à porta. Eliane ficou nervosa, mas decidiu abrir. "Oi, Dona Ana", disse, tentando soar casual. "Podemos conversar?" perguntou a mãe com um olhar sério. Eliane assentiu e as duas se sentaram na sala. "Rafael tem passado muito tempo aqui", começou Dona Ana. "O que está acontecendo entre vocês?" Eliane respirou fundo. "Nós nos amamos", respondeu com sinceridade. Dona Ana ficou surpresa. "Mas você é mais velha que ele", disse, levantando uma sobrancelha. "Eu sei, mas isso não muda o que sentimos um pelo outro", Eliane disse, tentando se manter firme. "E você acha que isso é certo?" perguntou Dona Ana, preocupada. "Eu só quero que ele seja feliz, e ele me escolheu", Eliane respondeu. Dona Ana a observou por um momento, avaliando suas palavras. "Espero que vocês sejam felizes, mas não o machuque", disse finalmente. "Eu prometo que não vou", Eliane garantiu, aliviada. Dona Ana saiu, e Eliane sentiu um peso sair de seus ombros. Pelo menos agora a mãe de Rafael sabia. 6 meses se passaram, e um dia Rafael chegou com uma proposta inesperada. "Eliane, eu quero morar com você", disse com um sorriso radiante. "O quê?" ela perguntou, surpresa. "Como assim?" "Minha mãe concordou. Eu quero ficar aqui com você", explicou Rafael, ansioso. "Mas e sua mãe?" Eliane questionou, preocupada. "Ela aceitou. Eu quero estar com você, e isso é o que importa", Rafael disse, olhando-a nos olhos. Eliane sentiu seu coração aquecer. A ideia de viver com Rafael a deixava animada e assustada ao mesmo tempo. "Vamos fazer isso", disse finalmente com um sorriso.
E assim um novo capítulo começou para eles, repleto de promessas e sonhos compartilhados. Eliane e Rafael estavam juntos há um tempo, e a relação deles havia se tornado um assunto de conversa entre os vizinhos. O amor que compartilhavam era forte, mas a diferença de idade entre eles sempre gerava comentários. Eliane, com seus 38 anos, e Rafael, com apenas 24, enfrentavam olhares curiosos e sussurros nas esquinas do bairro. Certa manhã, enquanto tomavam café na varanda do apartamento de Eliane, Rafael quebrou o silêncio. "Você já pensou no que as pessoas falam sobre nós?" perguntou, olhando para o horizonte. Eliane sorriu, um sorriso que misturava amor e compreensão. "Eu sei que falam, mas isso não importa. O que importa é o que sentimos um pelo outro", respondeu, segurando a mão dele. Rafael a observou, admirando a confiança dela. Ele sempre se sentiu atraído pela maneira como Eliane encarava a vida, como se cada desafio fosse uma oportunidade. "Eu só quero que as pessoas entendam que somos felizes juntos", disse ele com um brilho nos olhos. "E somos", Eliane concordou, apertando a mão dele. "Isso é o que realmente importa." Após um tempo, Rafael decidiu que era a hora de dar um passo adiante. Ele queria morar com Eliane, e não apenas por causa do amor, mas porque sentia que era o lugar onde realmente pertencia. Um dia, ele chegou em casa com uma proposta. "Eliane, eu quero morar com você", disse ele com um sorriso radiante. "Minha mãe concordou. Eu quero ficar aqui com você", explicou Rafael, ansioso. 2 semanas depois, Rafael se mudou para o apartamento de Eliane. A mãe dele, Dona Ana, recebeu Eliane com um abraço caloroso. "Bem-vinda, filha", disse ela com um sorriso acolhedor. "O importante é que meu filho esteja feliz. Eu vou cuidar dele", prometeu Eliane, sentindo-se aliviada. Naquela noite, Rafael e Eliane compartilharam a cama pela primeira vez. Era um momento de intimidade e conforto, onde as palavras eram desnecessárias. Eles se olharam nos olhos e, sem precisar dizer mais nada, entenderam que estavam prontos para enfrentar o mundo juntos. Com o passar dos meses, a vida a dois se tornou uma rotina cheia de pequenos momentos felizes. Acordavam juntos, trocavam carinhos e se apoiavam em tudo. O amor que sentiam um pelo outro crescia a cada dia. Entretanto, a vizinhança continuava a murmurar. As fofocas eram inevitáveis, mas Eliane e Rafael aprenderam a ignorar. Eles se concentraram em construir uma vida juntos, cheia de amor e respeito. "Você já ouviu o que estão dizendo?" perguntou Rafael um dia, com um sorriso travesso. "O que?" Eliane perguntou, curiosa. "Dizem que eu fui enfeitiçado por uma mulher mais velha", ele brincou, fazendo uma careta. Eliane riu, sabendo que o amor deles era mais forte do que qualquer comentário maldoso. "Deixe que falem. O que importa é que estamos felizes", disse ela, olhando nos olhos dele. 1 ano se passou desde que Rafael se mudou para o apartamento de Eliane. Eles estavam mais unidos do que nunca, e a felicidade que compartilhavam era palpável. Cada manhã começava com um "bom dia, meu amor", e cada noite terminava com um "boa noite, querido". Certa noite, enquanto assistiam a um filme, Rafael virou-se para Eliane e perguntou: "Você se arrepende de algo?" Eliane pensou por um momento antes de responder. "Nunca. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida", disse ela com sinceridade. "E você é a minha", respondeu Rafael, segurando a mão dela. Os dois se olharam e, naquele instante, souberam que haviam encontrado algo especial. O amor que compartilhavam era verdadeiro, e a diferença de idade não era um obstáculo, mas sim uma parte da história deles. Eliane sorriu, lembrando-se de como tudo começou. Se não tivesse tido coragem de convidar Rafael para entrar em sua vida, talvez ainda estivesse sozinha, sem saber o que era amar de verdade. O amor não tem idade, e eles eram a prova disso. "Vamos continuar assim", disse Rafael, olhando para Eliane com ternura. "Vamos", respondeu ela com um sorriso. E assim Eliane e Rafael seguiram juntos, enfrentando o mundo de mãos dadas, prontos para qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. O amor deles era forte, e nada poderia abalar.